É isso aí. Boa tarde, Rodrigo Tedesco. Boa tarde, família do Portal da Voz Verde do canal Porcaria. Hoje um cafezinho muito especial, além dessa marca aí alcançada ontem já na live do cafezinho dos 30 mil inscritos aqui no canal Porcaria, né? E hoje também com a presença do J. Júnior, que a gente acompanha esse cara aí. Eu acompanho desde o tempo de Bandeirantes lá atrás. Lembra do antigo show de esporte, Barba? Era Luciano do Vale. Eli Meu Coimbra, pai do céu. Silvia Vinhas. Aquele era o verdadeiro show do esporte, cara. Aquele era o verdadeiro show de esporte. Era sensacional. Esse cara que vai estar trocando ideia com a gente. Copa do Mundo. É brincadeira, cara. É uma honra hoje estar participando aqui do cafezinho e com o próprio convidado que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Então você que está chegando aí no cafezinho nessa parte da tarde aqui no canal Porcaria e no portal da Voz Verde, desse que os fala, já aproveita, porque hoje merece muito mais de 1000 likes a live aqui, hein? Já deixa esse dedo no like aí, já se inscreva no canal Porcaria, no portal da Voz Verde, porque a resenha hoje vai ser sensacional, Rodrigo Tedesco. Abraço. Venho, sua pergunta aí pro grande J. Júnior. Cara, o Tedesco chegou a falar aí do Jota, o começo dele, ele também já chegou a falar na rádio americana, onde ele começou, né? Queria saber do Jota, alguma curiosidade desses primeiros momentos, o primeiro trabalho na rádio, né? Lá de Americana, e qual foi a sua primeira partida nessa rádio aí que você aí transmitiu, ou foi, como posso falar, comentarista, qual foi o seu primeiro trabalho, qual foi a primeira partida, e se tiver alguma curiosidade nessa rádio aí de Americana, é um fato pitoresco, né, no seu primeiro dia de trabalho. Ô Danilão, sabe o que aconteceu, cara? Eu, como já contei aqui, né, adorava ouvir futebol pelo rádio e, consequentemente, adorava ouvir rádio, gostava do rádio também. Eu jogava futebol aqui na cidade, aquelas peladinhas, assim, daqueles terrenos baldios, né? Eu batia minha bolinha ali com dois amigos, o Clóvis Magalhães e o Paulo Sérgio, e eles trabalhavam na Rádio Clube. E eu me encostava neles, além da amizade e tal, eu encostava, de vez em quando perguntava, e a rádio lá, como é que tá? Como quem não quisesse nada, né? E um dia eles me convidaram. Pô, vamos lá com a gente, nós temos um programa lá às 6h30, das 6h30 às 7h e tal, você vai lá dar uma olhada. Eu fui dar uma olhadinha com eles, visitei, fiquei emocionado, evidentemente, a primeira vez que eu entrei numa rádio. E aí eles começaram a graças a Deus, eles começaram a me explorar, né? Não, você vai produzir o programa e tal, não sei o quê. Claro que eu gostei. Comecei a produzir o programa. E daqui a pouco, um belo dia lá, vai para o estúdio que o Clóvis não vem. Você vai apresentar o programa, aquele negócio todo. Bom, foi, tal. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no campo, né? E eu comecei como repórter. Eu fiz umas 3, 4 partidas como repórter, né? E aí o nosso locutor titular foi embora. Arrumou um emprego melhor, foi embora. Aí o dono da rádio chegou e falou para o comentarista, você narra? Nossa, o cara ficou branco, amarelo, vermelho, falou, tô fora, eu não narro nada. E eu que tinha essa meta, né? Tinha esse sonho, eu falei, ele perguntou para mim, eu falei, deixa comigo, eu vou. É claro, né, Danilão, que eu tremia que nem uma vara verde na estreia e tal. E eu comecei transmitindo aqui um campeonato infantil de futebol. Nós tínhamos o Dente de Leite na época, né? Com o Roberto Petri, com o Eli Coimbra, na TV Tupi. E aqui o nosso diretor da rádio, Geraldo Pinhanelli, resolveu fazer aqui um Dente de Leite, promover um Dente de Leite, e mudou o nome, porque na época aquele bonequinho Topo Didio fazia um sucesso incrível, né? E aí ficou o torneio Topo Didio, e eu que narrei. Então foi a minha primeira narração. Narrei o jogo da molecada, da garotada aqui no velho Vitório Escuro, que ainda existe, e foi assim que eu comecei, então, a desempenhar o meu papel de narrador, né? Pra frente. Mas o que você acha do Abel Ferreira, o Jota? E vou jogar para você a polêmica da porcosfera. Já podemos dizer que é o maior treinador da história do Palmeiras? Olha, eu tenho muito receio sempre em colocar esse rótulo, sabe? O maior, o melhor, porque o Palmeiras não está começando agora, né? O Palmeiras, nossa, olha a história que tem a Sociedade Esportiva Palmeiras, né?
Então, tivemos o Oswaldo Brandão, né? A gente não pode esquecer a história, o que já se escreveu na história do Palmeiras, né? Nós tivemos o Oswaldo Brandão, nós tivemos o Filipão, não é verdade? Então, é difícil você... Eu não faço isso, não. Eu não vou cravar que o Abel... Ah, mas ele tem títulos que os outros não tiveram. Mas eu não meço por aí. Eu não meço por aí. Claro, pode ser o maior ganhador de títulos, a maior série invicta e tal. Tudo isso é perfeito. Agora, o mais importante, o maior, é muito difícil cravar. Agora, não dá para a gente ir contra a maré. Que ele é muito conhecedor de futebol, que ele é muito competente e que a gente tem que tirar o chapéu para ele, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. E aí eu vou apertar. Tá, então dos três, Luxemburgo, Filipão e Abel, você consegue cravar um dos três? Olha só, como eu sou mais... Eu nasci antes que vocês todos, entendeu? É jovem há mais tempo. Danilão tá pau a pau com você, viu, Jota? Aqui, o Danilão, viu? Danilão, Opa, Danilão. Fala aí, eu vou ficar com Oswaldo Brandão, porque eu, evidentemente, que eu ainda garoto, depois jovem e tal, né? E eu acompanhava muito pelo rádio e pelos jornais os trabalhos que o Brandão fez, né? Também foi técnico do Corinthians, ok, beleza. Ele é profissional, foi um profissional. Mas aquele que mais se identificava, né, com a torcida do Palmeiras, com o peso da camisa do Palmeiras, a gente via isso, percebia nas entrevistas que o Brandão dava. Eu vou ficar com o Oswaldo Brandão, sabe? Por uma questão seletiva, de história, a gente não pode deixar de tecer loas e elogios a este grande treinador que foi Oswaldo Brandão. Esses outros, nossa, estou tirando meu chapéu aqui também. Luxemburgo conhece muito, Filipão também conhece muito, né? No caso, o Abel também. Mas eu vou ficar com o Brandão, viu? Oswaldo Brandão, então, pro J. Júnior. O pessoal tá perguntando, um monte de gente perguntando no chat, Jota. Acho que a galera não andou acompanhando muito o noticiário nos últimos dias aí. Muita gente perguntando. Pergunta pro Jota qual time que ele torce. Pergunta pro Jota qual que é o time dele. E saiu, né, uma entrevista com você aí há poucos dias, onde finalmente você revelou, aí, pelo menos eu não sabia, revelou seu time de coração. Para quem tá perdido no mundo, Jota, que time você torce, hein? Vamos lá, então, vamos lá. Eu tenho dito aí nas lives, nas entrevistas, e é um negócio que eu sempre tive comigo. Eu não estou falando agora, não, que é para poder... Né, sabe o bagre ensaboado? Não é nada disso, não. Eu sempre fiz uma distinção entre o torcedor e o simpatizante, né? O que é o torcedor? O torcedor é o cara que chora quando perde, é o cara que briga com a esposa, briga com a noiva, que dá murro no carro quando o Palmeiras perde, chega em casa, chuta a cadeira, chuta a porta, né? Esse é o torcedor. Esse é o cara que sofre mesmo, que tá na carne dele, que ele é torcedor daquele determinado time. E tem o simpatizante, aquele que tem simpatia por um clube, né? Mas que não sofre tanto. Não é aquele cara que não vou jantar hoje porque meu time não ganhou, né? Eu estou chorando aqui porque meu time perdeu. Então, o time mesmo do meu coração é o time da minha cidade, é o Rio Branco, que é centenário o Rio Branco. Primeiro time de futebol, primeiro jogo de futebol que eu assisti foi no campo do Rio Branco, aqui em Americana, com 10, 11 anos de idade. A emoção de você ver um jogo de futebol, né, ao vivo ali, de adultos, e com um time da minha cidade, representando a minha cidade. O Rio Branco ficou 16 anos na elite do futebol paulista. Lá nos anos 20, o Rio Branco ganhou do Corinthians 2, 3 vezes e ganhou uma taça lá como se fosse uma taça do centenário, aquela coisa toda. O meu irmão, o saudoso irmão, o Pedro Luiz,
Quando o Rio Branco subiu, ele foi diretor do Rio Branco. E eu participava das reuniões, das dificuldades para contratar. Então, é uma coisa raiz minha mesmo. Então, eu vou resumir dizendo o seguinte: Palmeiras não foi bem, o Palmeiras perdeu e tal. Fica aquele gostinho assim de, puxa vida, né? Por que aconteceu isso com o Verdão, né? Mas quando o Rio Branco perde, e agora ele caiu para a 4ª divisão, né? Veja você. Imagina o quanto eu sofri. Quando o Rio Branco perde, quando ele é rebaixado, aí eu sinto. Aí realmente mexe comigo, porque mexe com a minha história, né? E mexe com a minha raiz aqui da cidade. Aí mexe com a cidade também, né, o Jota? E você está inserido na cidade. Vai na padaria, o nego reclamando que o Rio Branco caiu. Vai no mecânico, o outro tá chateado. Mexe com a cidade, né, Jota? São 300 mil habitantes nós temos aqui em Americana, né? Com esse último censo, é gente para danar, né? E quanta gente que veio de fora, viu, Rodrigo? E que assumiu o Rio Branco. Assumiu o Rio Branco como o seu time, né, de contato, de coração, de amor mesmo. Ô, Jota, e ainda nessa linha, aí o DJ já vai fazer a pergunta dele. A gente tá vendo, não sei se dá para dizer que isso é um fenômeno, vai, mas até uns 15 anos atrás era quase que proibido jornalista, cronista, narrador, comentarista declarar o time de coração, o time que torcia. E aí a gente tem visto aí de uns 10, 15 anos para cá, cada vez mais os jornalistas declarando o time de coração. Aí, 2 perguntas. Você acha que isso se deve à segmentação do YouTube, das redes sociais, etc. e tal? Ou é um momento que dá mais liberdade para o jornalista? E o mais importante, você acha que isso atrapalha ou ajuda o trabalho do jornalista na hora dele emitir a opinião dele? Ele fica mais tranquilo? Bom, não preciso fingir que eu não torço para o time A ou B, então eu posso emitir minha opinião, ou você acha que de repente isso atrapalha? Ele está amarrado ao time tal e ele tem que seguir o que a torcida daquele time quer falar. Qual a sua opinião sobre essa mudança no jornalismo esportivo, Jota? Quando eu comecei, lá no final dos anos 60, era muito difícil você descobrir, né, aquele narrador para que time ele torce. Era muito difícil, muito difícil. Era tudo muito fechado, né? Por quê? E aí eu fui convivendo com a imprensa, com a mídia e tal, né? E eu fui vendo o seguinte, que o profissional, né, aqueles profissionais que não gostavam de revelar e não revelavam, eles ficavam muito preocupados com uma possível má interpretação do ouvinte de rádio ou do telespectador, entendeu? Eles acham o seguinte: o cara já ia ouvir um jogo pelo rádio e sabia que o Joãozinho da Silva era torcedor do Palmeiras, ele já ia se deixar influenciar por qualquer lance, por qualquer colocação que o narrador colocasse. Era uma busca muito ferrenha pela isenção, né? Então, se o torcedor não soubesse para que time aquele narrador, aquele comentarista, para que time eles torciam, ele ficava mais até isento para analisar o trabalho do profissional. Aí você falou bem, aí os tempos vão mudando, o mundo muda a cada segundo, vão mudando e tal. Veio a segmentação, concordo plenamente com isso, aí a segmentação. Estamos vivendo um novo tempo, e mesmo assim hoje, colegas que se declaram torcedores, né, desse ou daquele clube, eles ainda sofrem, vou colocar sofrem, né, tem alguns que nem ligam, para as críticas, né? E críticas muitas vezes maldosas, cruéis, né, em relação ao cara, né? O torcedor, o telespectador, o internauta, ele não consegue, né? Vou dar um exemplo aqui do nosso queridíssimo Mauro Betti, né? O porco Mauro Betti. Ele até hoje ele comenta isso, que ele é muitas vezes criticado, não porque ele emitiu uma opinião assim, não, porque ele é palmeirense e, de repente, ele teve que dizer que foi pênalti a favor do Palmeiras. E foi claramente pênalti a favor do Palmeiras, aquelas coisas que a gente sabe, né? Então, tem muito disso.
Eu nunca me abri, nunca me declarei assim, até porque nunca fui também muito perguntado, né? Não tinha, por exemplo, essa live aqui agora que a gente está fazendo, que de pouco tempo ela existe, né? Nunca ninguém me perguntou, né, no ar, assim e tal, oh, você é isso, você é aquilo. Então, também achei que não tinha nenhum sentido eu dizer que era torcedor desse ou daquele time, não é verdade? Então é isso, sabe? Ia ser só caçar assunto, né? E outra coisa também, que isso já provocou alguns problemas para colegas. A violência, né? A violência. Nós já presenciamos aí em alguns estádios atos violentos contra um jornalista só porque ele torcia para o outro time do cara que estava querendo agredi-lo, né? Aí é um perigo muito maior. Eu me lembro, inclusive, vocês vão se lembrar também, no Morumbi, o nosso querido e saudoso Avalone, o Roberto Avalone, o aperto que ele passou lá no Morumbi, né? Porque, sabe, então, aí já é uma questão de ter muita cautela, porque nós estamos vivendo tempos perigosos de violência. Então, de repente, a cabecinha do cara lá que tem que entender ou deveria entender que quem está no futebol tem um time de coração, lógico, senão não estaria no futebol, né? O jornalista, ele tem que entender que isso é absolutamente normal e natural, o cara ter a sua preferência clubística, né? Mas, dependendo do tamanho da cabeça do cidadão, né? Ele já quer bater, ele já quer fazer a pressão, já quer jogar lá embaixo. Venho, só pergunta pro Jota aí. Ah lá. Aí você quebra. Aí você quebra. Não fui eu não. Não fui eu não que mutei, tá acompanhando. Vem aqui. Esse programa é uma merda, hein? Esse programa é ruim, hein? Por que vocês assistem esse programa ruim? Os caras entram com o microfone desligado na frente do J. Júnior. Que programa horrível que vocês acompanham. Fala aí, velho. Danilão. Não foi que montei esse negócio, não. Fala, Jota. Pode falar, Jota. Danilão, deixa eu fazer sua defesa aí, porque isso acontece com a gente, os profissionais e tal. Várias vezes também eu já quis entrar no ar com o microfone fechado, viu, Danilo? Viu aí, ó, viu? O J. Júnior já fez isso porque o Danilão do Ele Portal... pode, você não pode. Ele tem crédito pra 3 vidas, você não. É uma porcaria. Ele não narrou nem jogo de botão. Vocês estão de brinca, não. Voltou começando a narrar o jogo no PVA, você vai ver daqui a pouco. O J. Júnior, você tá falando de Copa do Mundo, você fala dessa Copa Pelé que eu também lembro, tinha o Cafuringa nessa Copa Pelé. Também assisti muito essa Copa Pelé. Queria saber se já falou de Copas do Mundo, você começou em 78 nas Copas do Mundo, né, na Argentina. Qual foi a Copa do Mundo mais legal que você participou e um jogo de Copa do Mundo inusitado que você chegou a narrar aí para o torcedor aí? Pessoalmente, Danilão, foi a minha primeira Copa, né? Porque eu estava acabando de chegar em São Paulo e eu jamais esperaria uma convocação, né, da rádio para eu transmitir uma Copa do Mundo, né? Então, pessoalmente, me permitam, foi a primeira Copa, a Copa da Argentina em 78, né? E onde eu pude também fazer Brasil e Itália, a decisão do terceiro lugar, né? Porque o titular José Italiano, saudoso José Italiano, ia narrar a final. E o Roberto Petri me colocou nessa decisão do terceiro lugar, o que foi também, claro, muito importante para mim. Agora, a melhor Copa que eu vi mesmo, e que eu estava lá, né? Não, vamos esquecer 70, 62, 58, que a gente só está vendo filmes dessas Copas, né? 62 até já tinha o videotape, mas o videotape chegava bem depois aqui ao Brasil, vindo lá do Chile, né? Mas a Copa de 82, a Copa de 82 na Espanha nos dava um orgulho tão grande de ser brasileiro, porque a gente estava lá no centro de imprensa, né? Em Madrid. O Fiore Gilhote era o titular da Rádio Bandeirantes, estava com a seleção brasileira, Barcelona, onde ela fosse. E a gente, então, estava com os jornalistas estrangeiros ali no centro de imprensa. E tinha lá, na época, já tinha o telão lá para a gente assistir os outros jogos. Quando a seleção brasileira estava jogando, impressionava
o encanto dos jornalistas estrangeiros com o que aquela seleção jogava. O encanto que eles tinham pela seleção brasileira. Parecia que eles estavam aplaudindo, com os olhos assim, a seleção do país deles. E o papo era o seguinte: não vai ter para ninguém. Essa é a seleção que vai ser campeã do mundo, né? Lamentavelmente, tivemos Sarriá pela proa, né? E não fomos campeões do mundo. Mas a de 82 foi a Copa que mais me impressionou, exatamente por isso, pelos colegas jornalistas de fora, do mundo todo, né? Vendo a seleção como se ela fosse realmente uma seleção do país deles. E era tão melhor assim mesmo, Jota, para quem... Eu, por exemplo, tinha 7 anos, não lembro com detalhe, não acompanhava futebol, né, como quem analisa. Mas a gente já viu muita gente falar, isso aí também é porque a mídia fez um puta barulho em cima dessa seleção. Tem gente que fala, o Serginho era um caneludo, então o Cerezo não marcava ninguém, aquele monte de coisa. Era tão melhor assim que as outras, Jota, para quem estava vendo ali em loco? Eu não diria aquilo que nós falamos agora há pouco, né, Rodrigão? Essa coisa de o melhor, o maior, eu tenho muito medo disso, né? Eu não diria que ela foi melhor. Não do Brasil, melhor que as outras que estavam lá na Espanha. Sim, isso sim. Era realmente o time que mais espetáculo apresentava. E talvez até por ter esse DNA, né, de apresentar espetáculo. Você falou do Serginho. O Serginho só foi para a Copa porque o Careca não pôde ir, né? Porque senão ia o Careca com a camisa 9 da seleção. E o Serginho era um jogador finalizador. Era o cara aquele último cara que bota para dentro, né? Olha quantos gols ele fez na carreira e tal. Então, aquela seleção, ela era superior, sim. A própria Itália, né? A Itália, na primeira fase daquela Copa do Mundo, ela quase não se classifica, né? A história está aí para registrar. Teve greve de jogador que não falava com a imprensa. O treinador, Enzo Bearzot, não conversava com os jogadores. Foi um negócio que... Aí, quando a Itália passou, né, todo mundo disse o seguinte, milagre, a Itália conseguiu passar. E acabou eliminando, né, o Brasil, com 3 gols de um jogador já falecido, que nem era para ir para aquela Copa do Mundo, Paulo Rossi. Você vê como é que é o futebol, né? Futebol não é ciência exata, nós sabemos disso há muito tempo, né? Ô, Jota Júnior, hoje no futebol brasileiro tem 3 times aí que vem se destacando aí nas últimas temporadas, né? O próprio Palmeiras, Flamengo e o Atlético Mineiro. Queria perguntar de você sobre gestão. Na sua opinião, qual que é a melhor gestão desses clubes ali? E se você vê uma espanholização no futebol brasileiro nos últimos anos aí, só com esses times ganhando. O Palmeiras foi campeão brasileiro em 22, o Atlético em 21 e o Flamengo em 20, né? E na Copa do Brasil também, o Palmeiras em 20, Flamengo e Atlético Mineiro e o Palmeiras na Libertadores junto com o Flamengo. Há uma espanholização e qual que é a melhor gestão aí para você hoje? A do Flamengo, que contrata medalhões, a da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é um pouco mais pé no chão e no contrato tá chegando aí jogador, né? E também tá a do Atlético Mineiro, que tem esse mecenas ali pagando tudo para os caras lá. Eu já pensei nisso, viu, Danilão? Eu já pensei nisso. E isso realmente preocupa, né? Preocupa porque no campeonato aí, no caso de pontos corridos, dá até tristeza, né? Quando você pega a classificação do campeonato inglês, do campeonato espanhol, próprio campeonato português, né? É tão simples você ver ali, tão fácil você saber quem são os primeiros colocados, né? Muito fácil. Lá em Portugal é o Benfica, o Porto, o Sporting de vez em quando, né? Na Espanha, Real Madrid, Barcelona, Atlético, é o que você colocou. Nós corremos esse risco, sim. Isso não seria bom, evidentemente, para o nosso Campeonato Brasileiro, por pontos corridos, né? Claro que não seria bom, não seria legal, né? Vamos ver agora esse campeonato que vai começar, se ele vai nessa mesma linha. Sobre gestão, analisando assim de longe, superficialmente, claro, apenas com o que nos é passado, né, pela mídia, eu vejo a gestão do Palmeiras como a mais centrada
né, assentada e equilibrada, né? O torcedor do Palmeiras reclamou muito, né, até há pouco tempo agora, não está contratando ninguém, por que não contrata, por que não está contratando, né? Só quem está ali gerindo a parte financeira e econômica do clube é que sabe o que tem que fazer e como fazer, né? O problema é você ir contratando, e daqui a pouco você está falido, né? Como, na verdade, 99% dos clubes brasileiros estão na falência. E outros até fazendo o que a gente antigamente chamava de concordata, né, Rodrigo? Hoje tem até um nome bonito aí, né, de não sei o quê, mas é a concordata antiga. Você vai para o juiz e diz o seguinte: eu estou devendo 1 milhão, eu quero que o senhor comunique a todos aí os credores que nós vamos nos reunir e vamos ver como é que a gente vai pagar isso, né? O Guarani está assim, Ponte Preta também está da mesma maneira, e outros clubes por aí, né? Então eu vejo, sim, a gestão do Palmeiras como a mais coerente com o que está acontecendo. E veja bem, coerente também por quê? Porque o time está vencendo, o time está ganhando, está disputando o título, né? Então, está errada a diretoria de não contratar como os outros estão contratando? Eu acho que não. É isso aí, o J. Júnior, um dos grandes narradores aí do futebol brasileiro, né? Qual é um dos clássicos ali que você acha que é mais legal que você narrou? Tem vários clássicos, Grenal, Atlético e Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians e Fla-Flu. Qual é o clássico que você acha que é o melhor aí do futebol brasileiro, né? E que você narrou assim, que foi, pô, esse clássico aqui foi sensacional de narrar. Ô, Tedês, rapidinho. Teve um jogo Fala. Só um segundo, Jota, que o DJ tem acho que uma coisa para colocar aí antes. Não, sim. Recebi aqui, desculpa aí, Jota. Fala, Palmeiras, já estava morrendo de saudades. Eu voltei, e quem é avante ficou sabendo em primeira mão. Saudações palestinas, Arthur. Recebi a mensagem aqui, acho que do... Boa, fechou, finalmente aí, o Arthur. Boa. Desculpa, Jota. Não, que isso. Eu não sei se influenciado pela minha infância, porque eu tinha um tio que era muito corintiano, meu tio Primo era o nome dele, e ele era muito corintiano, entendeu? E quando eu era pequeno, eu frequentava sempre a casa dos meus avós, e ele morava junto com os pais dele, né, meus avós, e quando tinha Palmeiras e Corinthians, ele me chamava para sentar do lado dele, no rádio, né? Você já sabe o tamanho do rádio, né? Aqueles rádios assim, desse tamanho, que era uma coisa incrível, para acompanhar Palmeiras e Corinthians. E eu acho que eu fui influenciado por isso. Tenho quase certeza que sim, porque toda vez que fui trabalhar, e trabalhei no rádio, na televisão, nos clássicos Palmeiras e Corinthians, parecia que era algo diferente. E era mesmo. E me remetia a quando eu, criança, ao lado do meu tio, ouvindo lá o rádio e acompanhando com Pedro Luiz, com Edson Leite, com as feras da época, Darcy Reis, os grandes narradores, Palmeiras e Corinthians. Então, esse eu destaco. É isso aí, agradecer o Jota aí por ter disponibilizado o tempo dele aí para estar participando com a gente hoje, sensacional. Eu, há 2 anos atrás, eu não tinha esse projeto também no canal do YouTube, com o portal da Voz Alviverde. Hoje é uma honra estar dividindo bancada com o J. Júnior aqui, um dos ícones aí do jornalismo esportivo brasileiro, Jota. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Continue aí o seu trabalho mesmo agora na plataforma do YouTube, onde você for, e muito sucesso para você, meu querido. Então, você que não deixou o like no Porcaria, no portal da Voz Alviverde, aproveita agora, deixa o like aí, show de bola, muito obrigado, e como eu sempre digo, nos finais dos meus vídeos, e pro J. Júnior, avante, mas muito avante, palestra, valeu, Jota!